hoje, de sobremaneira, vamos falar para a família brasileira. O tema do nosso programa é classificação indicativa. Tenho certeza, você já viu programa livre para todos os públicos, sempre que entra um programa na sua grade, aí na sua televisão, na grade das televisões e na sua televisão em casa, aparece ali uma idade com uma tarja e na frente um número corresponde à idade, e nós vamos falar sobre este tema, sobre liberdade de expressão, o que pode, o que não pode, o que é bom e o que não é bom, e em que horário é que pode ser veiculado na nossa programação da televisão brasileira. Bom, e para conversar sobre este assunto, nós temos aqui dois convidados especiais. Eu gostaria de saudar o Davi Ulisses Brasil Simões Pires, diretor adjunto do Ministério da Justiça. Bem-vindo. Obrigado. Grande prazer. Você atua justamente nesta área ali no Ministério da Justiça, não é, Davi? Exatamente. Nós trabalhamos na classificação indicativa. Atualmente nós classificamos uma média de 11 mil obras por ano. É um grande número. Vai além da televisão. Além da televisão. Classificamos a programação de TV aberta e fechada, classificamos também cinema e DVD e jogos eletrônicos. E agora, mais recentemente, também os aplicativos. Vai ser bom a gente entrar aí. Eu quero cumprimentar também Melilo Diniz do Nascimento, professor pesquisador na área de políticas públicas, da gestão pública, e também foi, olha só, bem curioso, foi coordenador nacional da Pastoral da Juventude, da CNBB, também coordenador nacional da Pastoral Universitária da CNBB, e é advogado, atuando nesta área junto ao Conselho de Justiça e Paz. Seja bem-vindo, Melilo. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês. Que nome diferente, Melilo. É o pessoal da norte da África. Prazer tê-lo aqui também. Você atua nesta área por quais motivos? Porque você está acompanhando essa questão, Melilo. Bom, na verdade, eu trabalho num grande universo dos direitos humanos e da cidadania. E milito nisso exatamente por conta da minha formação na Igreja Católica, que foi uma formação que, além do campo religioso, trabalhou com a afirmação dos direitos e da cidadania, especialmente nos anos 80 e nos anos 90. Portanto, devotei parte da minha atividade como advogado também a pesquisar e a trabalhar com os temas dos direitos humanos, da cidadania, da liberdade de expressão, do controle social em cima de questões como a classificação indicativa, o debate sobre como é que nós estamos formando a população brasileira, especialmente os mais jovens, e por conta disso acredito que temos o dever de ampliar essa discussão e oferecer tanto aos telespectadores da TV Canção Nova como à população brasileira, à sociedade brasileira, mais e melhores serviços quanto ao cenário, quanto à verdade e quanto ao que se transmite, especialmente na televisão, mas também nos jogos, na publicidade. Nós estamos enfrentando um momento peculiar do Brasil, um momento de manifestações, de troca de opiniões, e acho que isso tem muito a ver com o papel da mídia, com o papel da televisão, com o papel dos movimentos sociais, e é isso que me levou a também me dedicar a esse tema. Olha, eu vejo o tema como muito interessante e que atrai também aí a atenção das pessoas. Eu gostaria já de perguntar aqui para o Davi Ulisses. Davi, vamos então aqui na exatidão do tema. O que seria ou o que é a classificação indicativa e desde quando ela está sendo implementada? Certo. A classificação indicativa ela é criada a partir da nova Constituição Brasileira, de 1988. Né? A mesma Constituição que acaba com a censura cria a classificação indicativa. E é interessante que a classificação indicativa ela está definida justamente no capítulo que trata de liberdade de expressão. Então, quer dizer, a classificação indicativa estabelece um limite para a liberdade de expressão, ou seja, não existe nenhum direito na Constituição que seja absoluto. Né? Então, quer dizer, ninguém tem a liberdade de se expressar de forma a causar dano, e principalmente causar dano a crianças e adolescentes, que, segundo a própria Constituição, a saúde e o desenvolvimento das crianças é uma prioridade absoluta do Estado brasileiro. Né? Então, quer dizer, a classificação indicativa, o que é? Ela é uma informação aos pais acerca do conteúdo destas obras que são classificadas. Né? Como eu falei, cinema, né, TV, e jogos eletrônicos e aplicativos. Então, quer dizer, é uma informação e quem proíbe ou permite são os pais. Ou seja,
é um instrumento de empoderamento da família. Ninguém pode escolher qual é o melhor entretenimento para o seu filho se não tiver informação sobre ele. E essa informação, uma informação de análise do Ministério da Justiça, em alguns casos, no caso da TV, por exemplo, se dá uma autoclassificação, e essa autoclassificação é monitorada pelo Ministério da Justiça. A autoclassificação, fique bem claro, as próprias emissoras classificam as suas obras, né, e o Ministério verifica quando as obras vão ao ar. Né. Nós já temos hoje um guia prático da classificação indicativa, que está disponível no site do Ministério da Justiça. Esse guia prático estabelece claramente quais são os critérios trabalhados na classificação indicativa, ou seja, não é segredo para ninguém, inclusive o Ministério da Justiça tem o máximo interesse em divulgar cada vez mais esses critérios. Nós temos feito isso em audiências públicas pelo país, em oficinas, divulgado com muito critério, com muita clareza, quais são, como a gente trabalha e como se faz a classificação indicativa. Bom, eu ouvi aqui algo que me chamou a atenção. Quem dá a classificação são as próprias emissoras. No caso das TVs, as emissoras autoclassificam suas obras, que são monitoradas pelo Ministério da Justiça. O nível de coincidência tem sido bem elevado. Tem correspondido? Tem correspondido bastante. É em torno de 90% o nível de coincidência. Bom, eu quero saber o quanto é necessária essa classificação, Melilo, e se você julga que ela está, uma vez que é feita pelas próprias emissoras, se está de fato atendendo a este apelo da nossa sociedade. Eu acredito que a ideia da classificação indicativa e a sua prática nos últimos 25, 30 anos tem sido um motivo de vários debates, mais que de um debate importante que tem sido feito pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Justiça, de em audiências públicas explicar como isso funciona, o debate da própria sociedade. E aí, esse debate da sociedade, ele não parte da classificação indicativa, mas ele parte da família. Ou seja, no universo da família, se tem uma situação que, por vezes, é uma situação não tão detalhada, mas que tem uma tensão concreta, que diz respeito a quem controla esse importante ator da sociedade, que é a televisão, por exemplo, né? Ou que são os jogos eletrônicos. Hoje, as famílias têm tido uma importante participação nisso, mas também uma grande carência, ou grandes carências. Especialmente porque grande parte dos pais, eles têm atividades ou profissionais, ou atividades educacionais, ou atividades sociais, onde não tem um controle total do que os seus filhos assistem ou do que os seus filhos fazem, no caso dos jogos eletrônicos. Depois, como dizia o Davi, a classificação indicativa, e a própria Constituição tem essa percepção, ela é um instrumento das famílias. A grande questão é que, talvez por várias razões, nós tenhamos perdido alguns critérios do que é ou não violento, por exemplo, ou do que é ou não permissível de se assistir, não é? E tanto a CNBB como as pastorais da criança, a pastoral do menor, pastoral da juventude, têm o tempo todo discutido muito a questão, porque não só é fundamental que as famílias se responsabilizem e discutam com o Estado esse tipo de classificação indicativa, como, por outro lado, há alguns ataques. Por exemplo, há uma ação no Supremo Tribunal Federal, promovida por um partido político, que tenta modificar esse tipo de sistema que está hoje constituído, no qual há horários pré-estabelecidos, ampliando essa liberdade que hoje tem as empresas de comunicação de se autoclassificarem, mas também de escolherem os horários da veiculação de qualquer programa. Então, por exemplo, um programa que hoje está sendo transmitido só depois das 22 horas, ele pode ser transmitido no meio da tarde, um horário onde uma parte da garotada está fora da escola, e que, portanto, pode ficar colocada diante de questões que não têm um controle da família.
Então, acho que isso é uma grande questão. E essa questão, eu já me jogo nela, porque eu sou pai. Eu tenho critérios, entendo que os meus critérios são importantes, mas é aquilo que você falou aqui, olha, perdemos critérios quanto àquilo que a gente está desejando que seja mostrado na televisão. Vamos falar mais sobre a televisão, daqui a pouco a gente entra no cinema e nos jogos. Nós perdemos os critérios, porque eu, pelo menos, tenho os meus, imagino que outros pais discordem dos meus. Isso para vocês deve ser dramático no Ministério da Justiça, mas eu, por exemplo, não gostaria de ver o meu filho de 8 anos, e eu estou sentado com ele na televisão, e ele num programa de 6, 7 horas da noite, vendo aquele beijo que estimula os nossos sentimentos eróticos. Eu não gostaria de ver isso, mas lamentavelmente estou vendo. E quando meu filho mesmo, ele percebe essas cenas, ele porque já foi instruído por mim, papai, pode mudar. Ele mesmo já diz isso. Mas talvez não seja o mesmo critério de outros pais. Quem é que vai dizer quais devem ser os critérios? Como é que o Ministério da Justiça lida com isso? Bem, o Ministério da Justiça trabalhou os critérios, né, discutindo com a sociedade. E o que se tem hoje, esse guia prático que está nas tuas mãos aí, né, o guia prático da classificação indicativa, trabalha basicamente 3 grandes critérios, né, a existência de cenas de violência, cenas de uso de drogas e cenas de sexo ou nudez, né? Então, evidentemente que por conta de se tratar de uma política pública, isto se faz na média, né, não se faz nos extremos. Né? E se estabelece esses valores, essas classificações, e a família deve fazer o seu filtro. Para algumas famílias, as cenas envolvendo sexo são mais sensíveis do que cenas envolvendo violência, por exemplo. Algumas sociedades, por exemplo, a sociedade americana é extremamente, né, dos Estados Unidos, é extremamente tolerante com violência, com cenas de violência, e muito pouco tolerante com cenas de nudez. Não é o caso da sociedade brasileira. Mas, então, a classificação indicativa, ela se estabelece por uma média. E os pais é que fazem esses filtros. Alguns pais permitem, e podem, e devem, né, permitir, se for o caso da sua escolha, dos seus valores, permitir que as crianças vejam algo que pode ser danoso para a sua faixa etária. Mas é importante que eles estejam atentos à reação das crianças, atentos aos seus próprios valores. No teu caso mesmo, né, que tu estavas falando, né, não gosta que o filho veja determinadas cenas erotizantes ou de certa forma erotizantes, né? Então não necessariamente isto será uma classificação de não recomendado para menores de 10 anos ou de livre, né? Então tem que estar atento e fazer esse filtro, porque essa informação está presente, né? Além da faixa para a qual não é recomendado, também do que se trata, né? Por que razão mas eu agora recebe aquela classificação? Eu agora entraria naquele apelo que, como vocês mesmos já citaram aqui, tem pai que não está presente ou mãe que não está presente por necessidades justíssimas. E não caberia, ele não teria condições de ele fazer esta classificação, certo. E mesmo se aparecer na televisão, programa inadequado para menores de tal ano como aparece hoje. Não caberia ao Estado fazer esse controle e até que ponto isso é entendido como censura? Eu acho que esse debate também ele já foi travado, né? Sim, é muito importante essa tua colocação, porque nos permite voltar um pouco ao tema que o Melilo já tinha falado, da questão da ação direta de inconstitucionalidade, que tramita no Supremo, né? Ela trata da vinculação horária, ou seja, na TV aberta, eu costumo dizer que a TV aberta entra na casa da gente sem pedir licença, né? No caso da TV aberta, há uma vinculação horária, ou seja, cada faixa de classificação equivale a um horário a partir do qual pode ser exibida aquela obra, né? E essa vinculação horária, o que a ação direta de inconstitucionalidade questiona, não é a existência da classificação indicativa, não é a existência da vinculação horária, e é apenas a multa que se estabelece pelo desrespeito da classificação indicativa naquele determinado horário, né? Hoje, com a multa do jeito que... a multa prevista lá, que não é uma multa, vale dizer, não é uma multa cobrada pelo Ministério da Justiça, ou seja, é uma multa que só é aplicada depois de um processo judicial, a existência da multa tem garantido um respeito de 100% da vinculação horária. Ou seja, aquilo que se estabelece da classificação indicativa tem cumprido os seus horários.
né? E é o que o Melilo falava. Alguns pais não têm condições, e tu também reforçou isso, alguns pais não estão em casa durante todo o tempo. Então, tem a segurança que a partir das 19 horas, né, ele já deve ter um controle maior, né, porque aí já pode ter alguma programação não recomendada para menores de 10 anos. Então, quer dizer, esses filtros a vinculação horária faz. Com relação à TV paga, e é importante frisar também, a TV paga acontece de uma forma um pouco diferente. Não existe a vinculação horária, mas existe a obrigatoriedade que a TV por assinatura ofereça meios de bloqueio. E isso ela tem feito, né? Existem meios de bloqueio que os pais devem estar atentos. Mas, infelizmente, às vezes as crianças entendem mais de como lidar com o controle remoto do que com os pais. Mas eu acho que é uma atividade importante que diz respeito à educação dos filhos. E a educação dos filhos cabe aos pais. O Estado, ele pode fornecer meios, pode fornecer instrumentos, mas não deve interferir nessa seara, não deve ditar os seus valores, ou os valores do Estado, para a educação dos filhos. Eu estou ouvindo todos os seus argumentos atentamente e estou pensando aqui. Às vezes, no meio da tarde, a gente assiste a muitas cenas nesses programas vespertinos dos finais de semana, há mulheres extremamente bonitas mostrando seus corpos de forma erotizante, e se a mim, que sou um adulto, me estimule, eu quero ficar vendo aquela cena, aquela mulher bonita, dançando com pouca roupa, imagine uma criança. Mas o que eu quero saber é o seguinte: existe alguma resposta técnica, científica para o que pode causar e o que causa nas crianças, e quando eu digo criança, vocês me digam até que idade também podemos considerá-las assim, ou adolescentes que ainda não têm critérios para ler a vida por inteiro e para também dominar seus sentidos e seus sentimentos, até que ponto isto é positivo e de que forma recebe o corpinho de uma criança e adolescente esses estímulos sexuais que eu recebo, que sou adulto, que estou vendo aquilo ali e às vezes fico vidrado querendo ver mais. Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse debate. Pergunto isso para vocês, se tiverem conhecimento de estudo que fala sobre isso, já no próximo bloco.